tenho 2 textos para compartilhar o teu coração. Eu peço que você me dê um pouquinho de presente a sua atenção, para que a gente possa meditar nesses 2 textos. O primeiro está ali no livro de Atos, capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Livro de Atos, capítulo 2, a partir do verso 1, irmãos, nós vamos ler alguns versículos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Você achou aí? Amém? Amém, irmão? Diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Guarda esse versículo, deixa ele ali para mim, Pedro, por favor. Eu quero falar sobre o de repente de Deus, amém? Sobre o de repente de Deus. Para que a gente possa construir algo nessa noite, abra sua Bíblia também no livro de 2 Reis, capítulo 3, versículo 16 e 17. 2 Reis, capítulo 3, versículo 16 e 17. Aleluia. Glória a Deus. Você achou aí? Amém? Amém. Diz assim, coloca para mim, Pedro, por favor, lá, 2 Reis, capítulo 3, verso 16 e verso 17. Aleluia. Glória a Deus. E disse, assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento, não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que beberei vós e o vosso gado e os vossos animais. Amém? Glória a Deus. Irmãos, olhe para mim um pouquinho, preste atenção. Nós temos vivido dias onde os momentos estão sendo abreviados. Não sei se você já percebeu. Ontem nós estávamos comemorando o Natal do ano de 2024. Hoje nós já estamos no final, ou melhor, nos últimos dias de 2025, já indo para as comemorações de final de ano. O tempo ele tem passado muito rápido, ele tem passado de maneira muito acelerada. Você não consegue fazer tudo que precisa num dia só. A gente costuma dizer que o dia precisava ter mais horas. Eu estava lendo uma notícia e alguns dias atrás alguns restauradores britânicos encontraram um relógio da época da Primeira Guerra Mundial. E eles restauraram aquele relógio, fizeram o que puderam para colocar as peças originais e colocaram ao lado de um relógio atual. O relógio antigo, ele corria mais devagar do que o novo. Ou seja, até o nosso relógio está correndo mais rápido. Por que eu estou dizendo isso? Porque, irmãos, não importa o que você tem na tua conta bancária, não importa a quantidade de pessoas que estão ao seu redor, não importa qual é o seu emprego ou qual é a sua idade, a moeda do tempo é igual para todo mundo. A moeda do tempo é igual para todo mundo. Na pandemia, um médico paulista, ele faleceu. Ele era um dos médicos mais renomados na área pulmonar, na área respiratória, e ele faleceu de Covid. E alguns dias depois, a sua filha, dando uma entrevista a uma das redes de TV, ela dizia assim: o meu pai, ele morreu precisando daquilo que não é comprado, que é o ar. Ele não conseguia respirar. Nós conseguimos viajar para vários países todo ano, conseguimos ter o carro do ano, a casa do ano, mas o meu pai, ele não conseguiu sobreviver. E não porque o dinheiro não pôde comprar, é porque aquilo que ele precisava
o dinheiro dessa terra não podia comprar. Eu quero que você entenda nessa manhã que você tem tempo ainda. Você tem tempo ainda. Sabe, Deus te dá todo dia uma oportunidade de reescrever uma história, de semear, de agir de maneira direita, de agir de maneira correta. Há tempo ainda para se converter, para andar segundo os propósitos de Deus. Há tempo ainda. Sabe, essa palavra não é uma palavra de exortação, é uma palavra de esperança. Porque se até hoje deu tudo errado na tua vida, tem tempo de acertar ainda, irmão. Tem tempo de endireitar ainda. Tem tempo de fazer as coisas direito. Ontem era 1h30 da manhã, nós estávamos orando no Lagoa e de repente entrou na porta um rapaz embriagado, drogado, dizendo: pastor, eu preciso de uma oração, porque eu estou para me internar numa clínica de recuperação, a minha vida está destruída, a minha família está destruída, eu estou precisando de libertação, ora por mim. E a gente orou com os pastores, ungimos ele, enviamos ele. Sabe, irmão, aquele rapaz, ele tinha entendido que ainda havia tempo de mudar. Aquele rapaz havia entendido que ainda havia tempo de ser restaurado pelo Senhor. As coisas, elas não vão mudar enquanto a gente não estabelecer algo novo nas nossas atitudes, na nossa conduta. Eu estou dizendo isso porque Deus está nos dando a oportunidade de desfrutar de um novo tempo. Um novo tempo, ele está diretamente ligado às atitudes e às sementes que eu estou semeando hoje. Deus está nos dando hoje a oportunidade de adorar Ele. Então, meu amado irmão, o glória que você trouxe não é para amanhã, é para hoje. É para glória. O aleluia que você trouxe não é para amanhã, é para agora. A reação de adorar, de exaltar, de ser grato ao Senhor não é para amanhã, é agora. Ontem nós tivemos um dia corrido, chegamos de viagem, de manhã tivemos umas atividades e os meus filhos foram agraciados com bênçãos, e à noite eles estavam cansados e queriam ficar em casa. Eu falei: negativo, agora nós vamos agradecer por aquilo que a gente recebeu, porque tem o tempo de receber, tem o tempo de dar glória, tem o tempo de dar aleluia, mas tem o tempo de agradecer também, irmão. Você está nessa manhã aqui não apenas para pedir, não apenas para receber algo, mas é o tempo de agradecimento, é o tempo de louvor, é o tempo de celebração ao Senhor, é o tempo. Então que você estabeleça um tempo de qualidade com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O livro de Eclesiastes capítulo 3 fala sobre o tempo. Há tempo de colher, há tempo de plantar, há tempo de abraçar, há tempo de afastar de abraçar, há tempo de guerra, há tempo de paz, há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Qual é o tempo que nós estamos vivendo como igreja? Qual é o tempo que eu estou vivendo como crente? Qual é o tempo que eu estou vivendo como família? Qual é o tempo que eu estou vivendo no meu chamado como servo de Deus? É tempo de dar glória a Deus, é tempo de exaltar o nome dEle. Nós estamos aqui na última Santa Ceia do ano. Você é um vencedor, irmão. Você rompeu as adversidades, você venceu as crises financeiras, você venceu as dificuldades, você venceu as afrontas do inferno, os levantes dos demônios, e está aqui dando glória nessa última Santa Ceia, se preparando para o ano de 2026. E eu quero profetizar na tua vida: se o ano de 2025 foi um ano de guerra, foi um ano de desafios, foi um ano de trabalho, foi um ano de sementes, o ano de 2026 vai ser um ano de colheita, vai ser um ano de bênção, vai ser um ano de paz. Aleluia, aleluia. Deus me trouxe aqui para trazer esperança ao teu coração. Deus me trouxe aqui para dizer que as sementes que você lançou em 2025, o esforço que você teve em 2025, ele não vai cair por terra. O ano de 2026 é uma nova estação, onde você vai ser recompensado pelo teu esforço. Deus trouxe ao meu coração 2 textos para ministrar ao teu coração nessa manhã. A Bíblia fala que a ordem de Jesus Cristo aos seus discípulos e à igreja primitiva era: ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos do poder de Deus. A promessa da efusão do Espírito Santo não era exclusividade do ministério de Jesus, mas os profetas, eles já apontavam para a manifestação do Espírito Santo através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Era necessário Jesus padecer, como se fosse uma semente entregue à terra, para que ali então pudesse nascer uma igreja, e essa igreja ela fosse consolidada pelo poder do Espírito.
A força propulsora da igreja é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a concessão para agir em nome do Senhor. É pelo Espírito que recebemos autoridade para orar pelos enfermos, para impor as mãos sobre os que estão possessos. É pelo Espírito que recebemos entendimento, sabedoria, revelações, visões do que vamos fazer, do que vamos realizar. São coisas espirituais e coisas naturais. Eu não sei você, mas em alguns momentos você não sabe qual decisão tomar, e você vai para a oração e ora dizendo: Deus, eu preciso de uma direção, eu preciso que o Senhor traga uma resposta, e aparentemente nada aconteceu. Você sai do momento de oração, vai para a tua casa, e você está tomando um café na mesa, e de repente do nada, o de repente de Deus se manifesta. Uma boa ideia, extraordinariamente tão pontual com a situação que você está vivendo, que você percebe: rapaz, o que é isso? É a resposta da oração que você fez no teu quarto, é a resposta da oração que você fez há um momento atrás. O de repente de Deus se manifesta para quem está disposto a pagar o preço, para quem está disposto a se posicionar, para quem está disposto a buscar. Ontem foi um dia que eu estava muito cansado, e eu ponderei ficar em casa. Falei: rapaz, eu não vou na oração, eu vou mandar os obreiros na oração. Eu já orei de manhã, eu já ministrei de noite, já viramos a noite orando, eu vou descansar. Mas eu estava em casa, e de repente o Espírito Santo trouxe essa palavra ao meu coração, e ele disse assim: os meus filhos estavam reunidos por 10 dias em Jerusalém, e eles não esperavam que seria naquele instante, mas de repente eles ouviram do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e aquele instante se tornou um grande momento, um marco para a igreja. Aquele instante, que era um instante apenas de oração, de intercessão, foi o que marcou a igreja até os dias de hoje. Sabe, irmão, o que vai marcar a tua vida é o de repente de Deus. É um instante que você está ali buscando, obedecendo, se inclinando, fazendo o que tem que ser feito, não fazendo o que você quer, mas fazendo o que precisa. Aí o de repente, o sobrenatural de Deus vai se manifestar. O que transformou aqueles homens indoutos, aqueles homens que não tinham ensino, aqueles homens que não tinham estudo, aqueles homens que não tinham a sabedoria que nós tínhamos, foi o de repente de Deus, através da manifestação do Espírito Santo sobre eles. O Espírito Santo está aqui, e quem sabe o de repente de Deus na tua casa, na sua vida, na sua família, seja hoje, nesta manhã. Eu sei que tem pessoas que entraram aqui e talvez até fizeram planos dizendo: pastor, eu acho que eu não vou hoje, está chovendo, eu acho que eu não vou hoje. E Deus viu o esforço, Deus viu que muitas coisas não saíram como programado. De repente uma fonte ali, ela dá um defeito, de repente o som dá um defeito, de repente a luz, e a gente acha que é natural. Não. Deus está provando a nossa perseverança, porque o de repente de Deus, tudo isso que nós estamos vendo vai ficar para trás, e o sobrenatural, aquilo que é indizível, aquilo que é maior se manifestará. O de repente de Deus vai trazer suas recompensas, e aqueles que estão aflitos, aqueles que estão enlutados, aqueles que estão sobrecarregados, voltarão glorificando, exaltando pelo tão grande milagre que Deus vai operar no de repente. É por isso que nós precisamos valorizar o tempo. É o tempo que eu tenho. Ah, mas é só 5 minutos. Mas é no de repente que os 5 minutos podem transformar a nossa vida. Para Deus é fácil numa madrugada te dar uma mensagem, pastor Maxwell, que o Brasil inteiro vai ouvir. É no de repente de Deus. É no de repente de Deus. Para Deus é fácil, pastor Claudinei, de uma noite para o dia, Ele fazer um milagre que você tanto espera. É no de repente de Deus. Alguns dias atrás um casal foi até a nossa igreja, e um casal lá, eles já congregam, são bênção na nossa igreja. E a esposa, ela ministrou a palavra, e já estava avançado o horário. Escute o que eu vou dizer. O tempo da terra já tinha ido. E eu falei: eu vou pegar a palavra, vou dar a bênção apostólica e a gente vai embora. Quando eu peguei o microfone, o Espírito Santo tomou meus lábios. Aí você tem que escolher se você deixa fluir o de repente de Deus,
Ou você age conforme o programado? Você age conforme o estabelecido, projetado por nós? Sabe, irmão, Deus ele quer quebrar o protocolo. Então sabe o que isso quer dizer? Eu vou organizar, vou colocar horário, eu vou ajeitar tudo. Mas Deus, se Ele quiser agir, Ele vai agir e vai quebrar o meu protocolo. Eu estava lá e já era quase 10 horas e lá na nossa congregação os dias de culto são dias de semana. Eu sei que os irmãos trabalham no outro dia e eu querendo encerrar o culto. E o Espírito Santo me deu uma palavra de conhecimento. Eu olhei para a esposa e disse: ó irmã, Deus está mandando dizer para você que a família vai aumentar. E ela chorou muito, eu achei até estranho, um casal novo, saudável. Ela chorou muito. Passado alguns dias, ela dando testemunho na sede, ela dizendo que eles estavam tentando ter filhos há um bom tempo e não sabiam o motivo porque ela não conseguia engravidar. O marido dela é médico, ele é neurocirurgião, neurologista. E interessante que ela pegou aquela palavra e dali a alguns dias ela já começou a sentir os sintomas da gravidez e, enfim, agora ela está quase ganhando o bebê. Mas o que me chamou a atenção, sabe o que foi, pastor Claudinei? Que o marido dela foi fazer os cálculos conforme a medicina manda, para ver o momento da concepção. E o momento da concepção batia com o dia da profecia, com o dia que foi liberada a palavra. É o de repente de Deus que muda a história de alguém. É um instante. Se eu de repente fico com o programado e digo: eu vou encerrar o culto, e não liberasse o que Deus mandou, foi algo simples. Eu não senti emoção, eu não senti glória, eu só entreguei o que Ele me deu. É o que o apóstolo Paulo fala a respeito da Santa Ceia. Daqui a pouco nós vamos participar. Ele ensinando a igreja, ele dizendo assim: eu vos entreguei o que eu recebi do Senhor. Sabe, irmãos, aquilo que a gente recebe, a gente entrega. Aquilo que a gente recebe, a gente compartilha. Aquilo que você recebe em um instante de oração, ele vai se manifestar no momento que você estiver num altar sendo usado. Foi assim com Davi. Davi é ungido na casa de Jessé, irmãos, e aparentemente nada acontece. A Bíblia vai dizer que depois que Samuel unge ele, o Espírito se apoderou dele, ou seja, ele sentiu uma manifestação do Espírito. Mas passado aquele dia, ele volta a pastorear ovelhas como se nada tivesse acontecido. Ele volta a fazer as suas funções que ele fazia ao seu pai. E a Bíblia diz que um dia ele está naturalmente fazendo o que ele precisava fazer, irmão. Deus não vai chamar alguém que não está fazendo o básico. Você precisa fazer o básico. Mas eu não prego, eu não sou do altar, mas faça o básico, sirva, limpa a igreja, arrume alguma coisa, faça aquilo que Deus te chamou para fazer. O equívoco nosso é que a gente quer se mover num lugar que a gente não recebeu unção para se mover. Sendo que a palavra nos faz entender que a unção, ela se manifesta no ambiente certo. Então eu não preciso correr atrás do título, eu preciso entrar no ambiente. Então Davi está lá apacentando as ovelhas, já ungido o rei. Um rei que apacentava ovelhas, alguém cheio da unção que apacentava ovelhas. É o único na palavra de Deus com detentor de uma unção de reino que apacenta ovelhas. E daí o pai dele vem e diz: ô Davi, eu preciso que você faça um favor para mim. Pega pão, grãos tostados e queijo, e leva para os seus irmãos, e leva para o capitão que está sobre a autoridade deles. Lá no campo de batalha, eles estavam acampados para guerrear contra os filisteus. Está me ouvindo? Amém? Amém? Não se distraia, não se distraia. Nós já vamos dar glória. E Davi, mais do que depressa, irmão, ele obedece. Ele tinha muitos motivos para dizer não. Muitos motivos para dizer não. O primeiro: não, eu tenho outra função, eu cuido de ovelhas. Outro motivo: não, eu não sou mais entregador do iFoods, não. Eu tenho uma unção de rei, eu recebi a unção de rei lá. Lembra na mesa o dia que Samuel me ungiu? Então eu não vou entregar lanchinho para os meus irmãos, não. Mas sabe o que Davi faz? Ele toma duas ações que nós precisamos tomar, irmãos. A primeira, ele não deixa o que ele tinha nas suas mãos de qualquer jeito. A Bíblia diz que ele prepara um servo e coloca para apacentar as ovelhas que eram da responsabilidade dele. O que tem, irmão, de gente que recebe uma proposta e deixa o propósito? O que tem de gente que recebe uma promoção e abandona o que estava fazendo? Tanto na igreja como fora da igreja. Deus nos chamou para começar
para trabalhar e para terminar as coisas. Tudo que não é terminado, em algum momento a gente tem que voltar para terminar. Tudo que a gente não conclui, em algum momento a gente tem que voltar para concluir. E aí você vive um ciclo vicioso, porque você não avança, porque todas as vezes que você dá um passo à frente, você tem que voltar para aparar uma aresta que ficou. E daí quando você pensa em avançar, você tem que voltar para concluir. Que você possa entender o exemplo de Davi sobre o tempo e sobre o de repente de Deus. O de repente de Deus, ele se manifesta de maneira a alguém que está agindo de maneira diligente. Ele está cuidando daquilo que está nas suas mãos, com responsabilidade, com obediência. E quando ele recebe uma proposta, quando ele recebe uma outra função, quando ele recebe uma outra missão, ele não abandona, mas ele coloca alguém sobre a responsabilidade para cumprir. A primeira lição que eu aprendo através do de repente de Deus, e eu quero que você abrace isso para 2026: termine o que você começa. Termine o que você começa. Chega de começar a faculdade e trancar. Chega de começar a trabalhar e sair na experiência. Chega de pegar uma responsabilidade na igreja e entregar no meio do ano. Termine o que você começa. Se você quer ver a manifestação do de repente de Deus na sua vida, termine o que você começa. Conclua o que você começou. Aí então Deus vai te fazer avançar. Aí então Deus vai fazer superabundar os teus celeiros. Aí então Deus vai te transicionar de nível. Aleluia. Segunda coisa na vida de Davi é que Davi, ele obedece. Além dele concluir o que ele começa, ele obedece. Como eu já disse, ele tinha 1000 desculpas para dizer não a Jessé, mas ele resolveu obedecer. Ele vai, ele prepara um moço, ele organiza tudo, diz: pai, onde que está os pão, os grãos tostados e o que já está aqui? Deixa eu colocar no meu alforje. E ele vai até o meio do campo de batalha, onde seus irmãos estão guerreando. A Bíblia diz que ele chega, ele se apresenta a um dos capitães, ele entra no campo de batalha, entrega o que ele precisava entregar, cumpriu a missão. Quando ele cumpre a missão, aí ele está liberado. Não é mais Davi que fala, mas é a unção que ele recebeu na casa de Jessé que fala por ele. A Bíblia diz que quando ele entra, a primeira coisa que ele ouve depois de ter cumprido a missão é um filisteu afrontando o exército de Deus. A Bíblia diz que existia um filisteu chamado Golias de Gate, a terra de Gate. E ele entrava todos os dias no meio do vale, aonde estavam acampados à esquerda os filisteus e à direita os hebreus. E no meio daquele vale ele afrontava o exército de Deus, dizendo: não tem um guerreiro forte, não tem um soldado para que lute comigo. E ele propunha um desafio, ele dizia assim: se algum dos seus soldados lutar contra mim e me derrotar, nós filisteus seremos subjugados por vocês. Mas se eu o derrotar, vocês israelitas serão subjugados por nós, os filisteus. Era uma proposta muito boa, irmão. Para nós que cremos no Deus que não conhece derrota, era uma proposta muito boa. Mas para quem não tem a unção do secreto, para quem não tem a visão do de repente, isso soa como uma afronta que causa temor, que causa medo. O exército inteiro dos hebreus estava amedrontado. O exército inteiro dos hebreus estava com medo daquele homem que afrontava todos os dias. Mas quando Davi ele entra, a Bíblia diz que de repente ele ouve Golias afrontando. E a unção que estava dentro dele gritou mais alto, a ponto daquele menino de 1,5 metro, franzino, ruivo, magrinho, pequenininho, dizer: quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Não era Davi falando, era a unção que ele havia recebido na casa de Jessé. Deus, ele tem uma unção específica para você neste ano de 2026. Deus tem uma unção para a tua casa neste ano de 2026, e ela vai se manifestar no de repente de Deus. É da noite para o dia, é no instante. Muita gente vai dizer: rapaz, foi tão rápido. O de repente de Deus foi sendo construído no secreto, no cotidiano, no dia após dia, na oração, no preço, no jejum, e de repente para os outros. Mas para quem pagou o preço, foi um preço alto. Foi um preço alto. Aleluia.
Aleluia. Ah, como eu amo de repente de Deus, irmão. Como eu amo de repente de Deus. Eu acordei numa manhã normal para ir trabalhar. Preparei as minhas coisas. Quando cheguei na empresa, meu chefe me chamou e disse: você está demitido. Uma semana depois eu estava estabelecendo a igreja da Santa Paula. De repente de Deus foi assim. Às vezes de repente de Deus é uma notícia de surpresa. É uma porta que fecha. Não tenha medo das portas que fecham. Eu tenho mais medo de muitas portas abertas do que poucas portas abertas. Porque muitas portas abertas, eles potencializam o risco de errar. Uma porta aberta eu sei que é direção, e eu vou entrar nela e pronto. Então a gente fica buscando porta aberta, porta aberta, porta... Não busque. 2026 você não vai buscar mais porta aberta. Você vai buscar direção para entrar na certa. Direção para entrar na porta certa. Direção para tomar as decisões certas. A oração que eu mais faço no meu ministério é: Deus, me dá direção. Me ajuda a entender, Senhor, quem vai pregar, quem vai ministrar, qual é a conferência que nós vamos fazer, qual é o trabalho que nós vamos fazer, quem eu preciso visitar, com quem eu preciso tomar cuidado. Eu preciso da direção, eu preciso da revelação e do discernimento do Espírito Santo para me mover. Eu preciso da direção e do discernimento do Senhor para orar na minha casa, para impor as mãos sobre os meus filhos, para impor as mãos sobre a minha esposa. Eu preciso da tua direção. Sabe, irmão, às vezes a gente acha que é direção de Deus, e não é errado ter um bom coração. E é muito bom, irmão, você ter um bom coração para abençoar as pessoas. E glória a Deus por isso. Mas você precisa ponderar e pedir direção ao Senhor, para que você abençoe quando Deus quer que abençoe, e para que você deixe Deus tratar quando Deus quer tratar. Nós precisamos ter entendimento sobre isso. E para nós que somos pastores é tão difícil, porque eu amo ajudar as pessoas, mas eu já tive situações, irmãos, que eu fui ajudar alguém e Deus falou: não, eu estou tratando, não ajuda, porque senão vai dar ruim para você também. E eu com o coração na mão falei: Deus, eu quero ajudar. Falei: não ajuda. E de repente, sabe o que aconteceu? Deus mudou a história daquela pessoa, e ao invés de eu ajudar, ela me ajudou. Porque Deus tratou e mudou o quadro da situação que ele vivia, ou que ela vivia. Então, meu amado irmão, que nós tenhamos discernimento espiritual nesse ano de 2026. Para concluir, livro de 2 Reis, capítulo 3, os versículos que nós lemos, a Bíblia diz, irmãos, que estava reinando sobre Israel Jorão, rei de Samaria, e Josafá, rei de Judá. Nesse tempo, Messa, o rei dos Moabitas, ele tinha um acordo com Acabe, pai de Jorão. E por algumas questões, esse acordo foi sendo quebrado. E eu vejo Deus agindo até nos acordos que são quebrados, a ponto de causar uma indisposição entre os reis. E aqueles que eram outrora aliançados, agora se tornam rivais. E a Bíblia diz que Jorão vai até Josafá e diz: Josafá, o rei dos Moabitas está subindo para a peleja comigo. Você desce comigo para a gente poder guerrear contra ele. Aleluia. E a Bíblia diz que na mesma hora Josafá, ele se propõe a descer juntamente com Jorão. E eles vão ao encontro da batalha. Só que eles precisavam passar por um deserto, o deserto de Edom. Era caminho até chegar ao ponto da batalha. E no meio do deserto acabou a água. Irmão, ficar sem água, quando você tem um certo conforto, já é ruim. Agora, acabar a água no meio do deserto. Sabe o que essa palavra quer dizer? Que não tinha mais jeito. E talvez você se identifique com isso, porque o momento que você está vivendo, aparentemente não tem mais jeito. A situação que você está vivendo, aparentemente não tem solução. As portas se fecharam, a crise bateu a porta. Você tem sido envergonhado por coisas que têm acontecido, e você tem tentado resolver e não consegue. Trazendo para os nossos dias, são situações insolúveis, situações que não têm solução, sem água no deserto. Sem água no deserto. Detalhe, era um exército muito numeroso. E os soldados, eles começaram a reclamar, dizendo: nós vamos morrer de sede.
não tem água. Como que a gente vai guerrear sem ter energia, sem ter água? Aí então, irmão, alguém tem uma bela ideia. Josafá, irmão. Josafá simboliza um crente que crê no Senhor. Eu não sei se na tua família tem, irmão. Na minha família tem umas mulheres de oração. E às vezes tem alguma situação para resolver. E está todo mundo tentando, meu Deus, o que é que vamos fazer? Elas dizem, vamos orar. Convoca a família inteira, vai para a casa da minha avó. Faz da sala uma igreja, irmão. E todo mundo ora, Senhor, traz a resposta. Que você seja o Josafá da tua casa. A pessoa que chama todo mundo para ouvir Deus. Josafá tem uma ideia, quando falta água no deserto, ele diz, porventura não há profeta em nosso meio para que nós possamos consultá-lo? Você está entendendo? Nós precisamos ter fé a ponto de ouvir a voz de Deus. A gente quer resolver ligando, negociando com o banco. A gente quer resolver trabalhando até morrer de trabalhar. A gente quer resolver tentando articular com as nossas capacidades. Deus está mandando dizer para você, a partir de hoje você vai recorrer a Ele, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que haja na minha casa um Josafá, que haja na tua casa um Josafá, que possa ter o coração inclinado ao Senhor e a ouvir a voz de Deus, e diga em meio à turbulência das situações difíceis, diga, porventura não há profeta no meio de nós, para que nós possamos consultá-lo. Então, irmão, tem coisa que você vai resolver com o teu esforço, mas tem coisa que é Deus te chamando para Ele. Entenda, quando Deus estiver te chamando para Ele, se incline. Se incline. Aleluia. E a Bíblia diz que alguém disse, olha, tem Eliseu. E eles vão até Eliseu e chamam Eliseu, irmão. E Eliseu tinha uma treta terrível com o Jorão por causa de Acabe. Jorão era filho de Acabe. Acabe era o quê? Aquele rei idólatra que se dobrava diante de Baal, esposo de Jezabel. Você conhece a história de Elias? Acabe já havia morrido, Jorão estava reinando no seu lugar. E quando chama Eliseu, Eliseu vem com o peito estufado e diz, se não fosse por causa de Josafá, nem atenderia você, rapaz. Aí então Eliseu diz assim, ó, me tragam um tangedor. Sabe o que é um tangedor? Me tragam um músico. Ô, irmã Nova, tá me ouvindo? Me tragam um músico, para que ele possa tanger um instrumento. E a Bíblia diz que enquanto aquele músico ele estava tocando, o Espírito de Deus veio sobre Eliseu. O assim diz o Senhor veio sobre aquele povo. Nessa manhã, ei, escute o que eu estou falando. Nessa manhã, o assim diz o Senhor vem sobre essa casa. Ei, escute o que eu estou falando. É muito profundo, muito forte o que Deus tem para essa igreja. Eu estou sentindo meu corpo todo arrepiado. O assim diz o Senhor vem para a tua casa. O assim diz o Senhor vem para essa igreja. O assim diz o Senhor vem para você, meu irmão. Você buscou, você clamou, você orou, você chorou, e parece que o céu estava de bronze, havia uma nuvem cinza sobre a sua cabeça. Mas essa manhã da última Santa Ceia do ano, Deus está abrindo os céus e dizendo, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Ah, irmão, e como é glorioso quando a gente recebe uma palavra em meio a um caos, em meio a uma seca, em meio a uma crise. É tudo que a gente mais precisa, é uma direção, é uma dependência numa palavra de alguém que pode fazer algo de maneira sobrenatural. E Eliseu diz, assim diz o Senhor, fazei covas no vale. Preste atenção. Às vezes a gente espera, irmão, que a palavra de Deus ela venha para trazer a bênção. Mas é interessante que o texto vai dizer que a palavra de Deus veio para trazer trabalho. Vocês estão aí murmurando, vocês estão aí reclamando, vocês estão marchando sem água. A partir de agora vocês não vão marchar mais, vocês vão fazer buraco. E buraco na areia. Já fez buraco na areia seca? Você faz buraco, a areia vai escorrendo. Você faz buraco, a areia vai escorrendo. Você faz buraco, a areia vai... É trabalhoso, é cansativo, é pesado, é quente. Sol de 45 graus na cabeça, irmão.
E o soldado que não tinha nem capacidade para fazer buraco, porque soldado é para usar a espada, para usar a lança. Agora os soldados não tem que pegar, deixar a espada de lado e pegar a pá. Sabe o que Deus está dizendo? Às vezes a gente está querendo guerrear com tudo, bater em tudo. Não. Deus está dizendo que é um ano de trabalho. Um ano de pegar a pá, a enxada. Ah, eu não tenho a pá, não tenho enxada. Cava com a mão. Cava com a mão, se esforça. Cava com a mão. E eles começam a cavar. A medida que você cava é a medida da bênção, é a medida da resposta. Faça uma cova rasa, você vai receber pouca água. Faça uma cova funda, Deus vai fazer você mergulhar no oceano. Mas eu estou cansado, mas Deus está dizendo cava. Mas eu queria que o Senhor trouxesse uma resposta. A resposta é essa, é cavar. Essa é a resposta, cava mais fundo. Quer uma mensagem com mais autoridade, cava mais fundo. Quer ministrar com mais graça, cava mais fundo. Jejua mais, paga mais o preço, se inclina mais. Sabe, irmão, nós temos referências que nós admiramos, homens e mulheres de Deus. E eu sempre me perguntava, dizendo: o que esse homem tem, Deus, que eu não tenho? Aí Deus me fez, um dia Ele me mostrou, dizendo: ele tem cavado mais fundo do que você. Falei: então eu vou me esforçar para cavar. Eu vou me esforçar para cavar mais fundo. Eu estava com o texto de Atos desde ontem na minha mente e meditando nele. Hoje de manhã, quando eu acordei, abri os olhos, Deus me fez lembrar desse texto aqui sobre as covas no vale, porque este texto é pontual para o tempo que essa igreja está vivendo. Eu quero dizer, irmãos, que tem gente aqui que já começou a cavar no ano de 2025. Você está cavando e aparentemente não aconteceu nada, aparentemente não mudou nada, aparentemente até retrocedeu, mas continua cavando, continua perseverando, continua buscando. O de repente de Deus está chegando para você. O de repente de Deus está chegando na sua vida. O de repente de Deus está chegando na tua casa. O de repente de Deus está chegando na tua família. Continua cavando, continua buscando, continua se esforçando, continua sendo fiel ao Senhor, continua sendo fiel ao seu chamado, continua se inclinando à vontade de Deus. Você recebeu uma palavra, assim diz o Senhor: faça covas no vale. E você está se esforçando, cavando, com a tua pouca força você está se esforçando, mas está se esforçando. Aleluia, aleluia. Aí então, irmão, verso 17, coloca para mim, Pedrão. 2 Reis 3:17. E a gente já vai dar glória para participar da Santa Ceia, vai ser bênção. Aleluia, aleluia, porque assim diz o Senhor: você não vai ver vento. Você está vendo o vento da chuva? Não está, glória a Deus, porque é exatamente isso que Deus quer. Deus não quer que você veja nada. Você não vai ver chuva, mas todavia este vale se encherá de tanta água que beberei vós, o vosso gado e vossos animais. Deixa esse versículo. Você não vai ver nem como Deus vai fazer, irmão. Você está trabalhando, você está tentando. Para dar glória mesmo, é para exaltar mesmo. Acredite nessa palavra, abrace essa palavra. Vai cavando, o de repente de Deus está chegando. O de repente de Deus está chegando. Mas eu não estou vendo, Deus não permitiu que você vesse. Mas eu não estou sentindo, Deus não permitiu que você sentisse. Ele está fazendo. Eu já vejo anjos de Deus se posicionando, com portas celestiais se abrindo, e Deus mudando situações. Aleluia. Então valorize o tempo. Quando você se reúne segunda-feira para orar, que aparentemente não está acontecendo nada, mas de novo eu vou lá, vai pouquinha gente, vai, continua cavando, continua cavando. Quando você se reúne, chega mais cedo antes do culto, organiza tudo, prepara tudo, limpa a igreja, aparentemente não está acontecendo nada, continua cavando, porque Deus já deu ordem aos céus para que mande água. Deus já deu ordem ao céu dos céus para que abram as comportas celestiais e envie água. Eu quero profetizar sobre a sua vida, levante a sua mão. Eu quero profetizar que o tempo de seca está ficando para trás, porque o de repente de Deus está chegando. Assim diz o Senhor: você não vai ver vento, não vai ver chuva, mas sobre este vale você vai ver água. Água, muita água. Eu quero convidar você para se colocar em pé. Aleluia, aleluia. É uma palavra de esperança para o teu coração. É uma palavra para você que está pagando o preço continuar, porque de repente de Deus pode acontecer muita coisa. Muita coisa.
Recalamandoremaché. O de repente de Deus se estabelece no meio desta igreja, na sua casa, na sua família. Aleluia. Eu não sei o que Ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que eu devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequena, Ele tão grande é. Sou tão falha e Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que tenho Ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que tenho Ele me deu. Aleluia. O verso 20 vai dizer assim: pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Edom é conhecido como um dos desertos mais terríveis da Bíblia, irmão. E no único instante que Edom é tomado por água, é através do de repente de Deus na vida de alguém que consultou o Senhor. Deus está aqui nessa manhã. Deus está aqui nessa manhã. E Ele manda dizer, meu amado irmão, que a boa notícia está chegando, que a transformação está chegando, que a restauração está chegando, que o tempo de cantar está chegando. Você semeou, você trabalhou, você chorou em 2025, mas o ano de 2026 vai ser um ano de celebração, vai ser um ano de alegria, vai ser um ano de colheita, vai ser um ano de poder adorar a Deus pelo de repente. Aleluia. A Bíblia diz que se não bastasse a terra se encher de água e o exército beber, a mesma água que deu de beber para o exército do Senhor foi a água que confundiu o exército inimigo. O exército inimigo, eles estavam acampados de frente ao vale, e quando eles olharam para toda aquela água no face do vale, bateu o reflexo e eles viram como se fosse sangue, e eles vieram de maneira improvisada contra o exército, achando que os reis de Israel, de Samaria e de Judá tinham lutado entre eles. E a Bíblia diz que quando eles chegam, eles haviam armado uma cilada e eles destruíram todo o exército inimigo. Sabe, irmão, aquela prosperidade que Deus vai mandar para a tua vida, ela não vai ser só bênção para a tua casa, mas ela vai confundir o inimigo, ela vai confundir o inferno, ela vai confundir Satanás. O que Deus está preparando de repente dele é uma bênção recalcada, sacudida, transbordante. É além do que os olhos viram, é além do que os ouvidos ouviram. Por isso eu te convido a adorar, por isso eu te convido a celebrar, por isso eu te convido a engrandecer, por isso eu te convido a levantar as suas mãos, render honras e glória ao Rei Todo-Poderoso, porque o de repente de Deus está se estabelecendo neste lugar. Eu profetizo sobre a igreja em Pepe Rumo o de repente de Deus no ano de 2026, uma aceleração, as promessas
promessas se cumprindo, a manifestação de Deus se estabelecendo. Eu declaro sobre essa igreja o de repente de Deus. Águas do deserto, águas do deserto, águas do deserto, águas do deserto. Vitória sobre os inimigos, vitória sobre os inimigos. Admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença. Isso, adora Ele, já vai agradecendo. É mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor, maravilhoso, admirável. Nós te amamos, Senhor. Te louvo pelo teu de repente. Te louvo, Senhor, pela chuva, pela água que encheu, Senhor, aquilo que eu cavava. Te louvo, Senhor, eu te louvo por aquilo que o Senhor está fazendo nessa manhã aqui nessa igreja. Te louvo, Senhor. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluia. Quantos creem nessa verdade diz amém? Queridos, eu fiz questão de ir ali atrás para pesquisar rapidinho. Eu sou muito de número, de cálculo, eu gosto de buscar algumas fontes. Enquanto o pastor ministrava, eu estava ali gerando um cálculo da nossa igreja. E hoje a gente está entrando na 60ª Santa Ceia. São 60 Santas Ceias em 5 anos. E o pastor pregando aqui algo de Deus, algo novo, pastor Ana, algo, sabe? O que Deus vai fazer nesta casa? E eu fui ali atrás e falei, Senhor, então confirma tudo que o pastor está pregando agora. E me mostra a realidade daquilo que a gente vai começar a viver. Quem quer saber diz amém. Pastor, o que significa o número 60? Na numerologia, espiritualidade, está ligado à harmonia familiar, amor, responsabilidade e serviço. Combinando a energia do 6, que é família, equilíbrio e cuidado, e a do 0, que fala de potencial e novos ciclos. Sugerindo maturidade, realização e um chamado para a experiência de vida com propósito. Paz, meus irmãos. Aparecendo na Bíblia como o meio, o centro do símbolo do fruto abundante. 30, 60 e 100. Dá para levantar uma mão para o céu para me declarar uma palavra? Maturidade, potencial. Olha isso aqui, irmão. Família, amor, responsabilidade, serviço, equilíbrio e cuidado é o fruto abundante que Deus vai gerar na nossa casa, no nosso coração e na nossa história e nessa igreja. Então, de repente, Deus vai começar assim. E a gente começa a frutificar. E a empresa começa a dar certo. E o relacionamento muda. Amém? Quantos acreditam nessa palavra? Quantos acreditam? Vamos cear com alegria? Aleluia. Queridos, capítulo 11, verso 23. Vamos ganhando um tempo para a gente poder confraternizar aqui no término desse trabalho, desse culto. Claro que a gente fez, querido, uma mesa farta, tem algo ali, mas assim, irmão, isso aí é uma confraternização. O que nós precisamos está aqui agora, amém? Então a atenção é aqui, amém? A atenção é aqui. Os obreiros estão ali, vão lavar as mãos, questão de higiene. Mas eu queria ler um texto da palavra de Deus com vocês agora. Capítulo 11, verso 23 de 1 Coríntios, um sermão a qual o nosso amigo, irmão em Cristo, Paulo, vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos... Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, fez o que, irmãos? Ele tomou o... Então olha para o pão aqui, ó. Depois que ele tomou o pão, a Bíblia diz, e tendo dado graça. Então eu queria que você estendesse as suas mãos para cá agora. Eu sempre faço esse ato simbólico de você olhar para o pão. Até porque homens que abandonaram a promessa por causa de 3 dias de problema, de luta, e largaram Jerusalém, Israel, para ir para Emaús, né? Trocou o certo pelo duvidoso, porque o diabo ele tem essa qualidade de fazer às vezes você olhar para o duvidoso e trocar o que é certo. Mas no partir do pão, a Bíblia diz que as escamas caíram, a visão deles abriu, eles falaram: é Jesus. E eles reconheceram.
é a promessa, é a realização. Então olhe para cá, Pai, nós te damos graça, nós glorificamos o teu nome. Está aqui o pão e nós damos graça por esse pão, que após nós dar graça, nós sabemos que nesse intuito espiritual, Pai, é o teu corpo, é a tua carne, Senhor amado, que nos fez uma junção de uma nova aliança. Oh Deus, foi moído, pisado por nossas transgressões, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Ó Deus, não foi fácil, Senhor, não foi fácil. Como homem, provou de dores, como homem, bebeu da nossa água, comeu da nossa comida, foi esbofeteado, foi xingado, teve, Senhor amado, nome como príncipe dos Beelzebus, por aquele que odiaram, Senhor, odiaram a tua palavra, odiaram os teus mandamentos. Mas nós te damos graça e dizemos: o Senhor é o príncipe da igreja, o Senhor é o Cordeiro Pascual, o Senhor é o Cordeiro que nos deu um banho com o teu sangue na cruz do Calvário. Fica conosco em nome de Jesus. Olha para o pão e, tendo dado graça, vai estar passando os obreiros, vai segurar para a gente poder participar tudo junto. Está ali o Diácono Marcelo, segura, ele vai estar dizendo assim para você: esse é o corpo de Jesus, irmão. Então você vai olhar nos lábios do Marcelo, ele vai dizer: esse é o corpo de Jesus. Este é uma afirmação que o obreiro está dizendo para você. Este é o corpo de Jesus, que foi partido, moído por vós. Pedro vai estar soltando um louvor ali, Pedro. Pode soltar um louvorzinho ali? A gente vai... Aleluia. Pode subir um pouquinho mais. Aleluia. Espiritualismo. I hear your gentle voice. It calls my soul to rest. Oh Senhor, nós te agradecemos por esse ano. Grace, lift up your eyes. Nós glorificamos, Pai, na beleza da tua santidade. Nós glorificamos o Senhor porque o Senhor é bom. Jesus gave it all. Ó Deus, All my life I bring, burdened heart now free from shame. I'll praise my Savior. agradeça o Senhor, irmão. Você está segurando a partícula do seu corpo. Lord, your Agradeço. mercy flows, a river deep and Sim, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por esse ano. mend the weary soul. Obrigado, Jesus. And in your love Jesus gave it all. All my life I bring, burdened heart now free from shame. Este é o corpo de Jesus que foi partido, moído pelas nossas transgressões. All my life I bring, burdened heart now freed from shame. I'll praise my Savior King. Cravos de 17 centímetros atravessaram as suas mãos. Cravos de 17 centímetros, irmã Maria, atravessaram os seus pés. 39 chibatadas, contendo 460 cortes no seu corpo. E Ele suportou por nós. Ele levou todas as nossas dores. A cruz Ele carregou. No caminho o homem, Sirineu, o ajudou. Aspergiu o sangue de Jesus sobre a vida do Sirineu. E nós podemos dizer: nós somos esse Sirineu. Aleluia. Nós fomos alcançados por esse sangue. E como pastor dessa igreja, ministro do Evangelho, sacerdote dessa casa, eu digo aos irmãos: participe agora. Pode participar. E sinta a comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Sim, Espírito Santo. Nós queremos o de repente do Senhor.
Vem de repente sobre essa casa, vem sobre essa família. Nós te desejamos de repente. Nós ansiamos por esse de repente. Sim, Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh! Alegria, Jesus, que alegria. Nós vencemos mais um ano, nós vencemos mais um ano, nós vencemos porque o Senhor nos ajudou. O Senhor nos ajudou. Aleluia. E o nosso irmão Paulo, ele continua o sermão, igreja, dizendo semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória. Porque todas as vezes que come deste pão e bebe desse cálice, anuncia a morte do Senhor, até que Ele... Então esse é o memorial. Está aqui o cálice. Que nesse momento do cálice você possa ter entendimento. É em memória dele. Minha casa está aqui por causa da cruz. Só existe igreja por causa da cruz. Só existe pastor por causa da cruz. Só existe reino, só existe famílias. Você só está aqui hoje de pé por causa do sangue vertido no Calvário. Estenda as suas mãos. Soberano Deus, Pai, nós te glorificamos, te damos graça. Esse cálice da nova aliança, Pai, nos restituiu, nos ramificou outra vez, Pai, em Ti, Pai, na oliveira, na videira verdadeira. Em nome de Jesus, fica conosco, Pai, alegra o nosso coração. Em nome de Jesus. Vai estar passando os obreiros e você vai segurar para que a gente possa fazer a troca dos cálices. Aleluia. Pedro vai estar soltando um louvor e você vai queimar teu coração agora. Segura o cálice para que a gente possa todos receber. E aí a gente vai fazer a troca, pelo menos com 3 pessoas aí. Você vai trocar o cálice. Juntos, diga: tem ciúmes de mim. Aleluia. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, e eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me Já cobrar, esse é o Vamos sangue juntos, de diga. Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário por nós. Ele me amou. Receba, irmão, a graça, esse amor que constrange, esse amor nos constrange. Todos receberam, todos pegaram. Então sai do teu lugar agora, encontra pelo menos 3 pessoas e diga assim: eu tenho comunhão contigo, irmão. Profetize sobre essa pessoa, diga: o nosso ano será extraordinário. Diga: Deus vai fazer coisas extraordinárias por nós. Emily, eu tenho comunhão contigo, irmão. Ah, pastora Thaís, eu tenho comunhão contigo, pastora. Aleluia. Brainho, eu tenho comunhão contigo. Isso, acha 3 pessoas. Diga: nós estamos em comunhão, meu irmão. Diga: nós temos comunhão um com os outros. Igreja de Jesus, eu tenho comunhão com vocês.
eu só vejo. Eu tenho comunhão com os pastores dessa casa. Percebo quão Eu tenho comunhão. maravilhoso Eu tenho comunhão e contigo. o tanto que Aragasurabaia. Ele me quer chegar. Pastor, eu tenho comunhão com o pastor Tiago. Nós temos comunhão. Aleluia. Deus fará algo extraordinário. Lindo, pastor. Lindo, irmão, na sua casa, na sua vida. Aleluia. Isso. Você já fez isso? Agora levante o cálice assim, irmão. Levante o cálice assim pra gente agradecer. Esse é o sangue de Jesus, não é mais um suco. Entenda isso aqui, irmão. Entenda isso. Abra a tua visão. Não é mais um suco. Se você puder, levante suas A gente mãos deu ao céu, graça, se meu mano, ainda. Não é mais suco. Você Você está segurando o cálice da nova aliança. É o sangue do nosso Jesus. Ei, Mari. Esse é o sangue de Jesus, Mari. Lu, esse é o sangue de Jesus. Miqueias, esse é o sangue de Jesus, pastor Claudinei, que está na nossa mão e nós temos liberdade para declarar: nós somos mais do que vencedor no sangue de Jesus. E eu libero sobre o teu coração: o teu ano será extraordinário. E como sacerdote, ministro do evangelho, pastor desta casa, eu digo: participe agora. Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça. Aragaçúria. Redenção. Dobramos os nossos joelhos para Meu Deus do agradecer. céu. Aleluia. Será que você pode dar um grito de vitória para Jesus por isso aí? Arabasuriandaramandarace. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Ah! Não tenho tempo pra perder com Xiribiaçuriandaramandarace. Nós somos sua herança e Ele é o nosso lugar. Diga! Nada se compara aquilo que o Senhor fez para nós. Nada se compara. Nada. Não tenho tempo pra perder. Só você que se sente amado, que tem dessa certeza, diga que Ele me ama. Meu Deus, o que Deus está transformando em nós, o que Deus está gerando em nós, é um de repente, aonde as coisas vão mudar. Tranquiliza, mulher de Deus, tranquiliza, homem de Deus. O sangue de Jesus nos purifica de todo mal. Ele nos ama, Ele nos ama. Seja abraçado pelo amor de Jesus agora. Seja abraçado pelo amor de Jesus agora. Seja abraçado pelo amor de Jesus agora. Esse amor que constrange. Esse amor. Ele é o amor. Ei! Levanta a tua mão pro céu. Recebe esse amor. Diga o céu. O céu se une. Meu coração diz: levanta a canta na bacia, levanta. Não tenho tempo pra perder. Vamos um pouco mais. Vamos mais. Diga: nós somos sua herança. Somos sua herança e Ele. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Diga o céu se une à terra. Carabassura bagassuri me calabaia. Dispara. Ei! Em uma só voz diga: então vou levantar as minhas mãos e louvar. Diga. Aleluia!
Espírito Santo. Eu estou aprendendo. Queridos, para muitos esse ano foi um ano de luto, guerra, adversidade, portas que se fecharam. Mas Deus está fazendo algo por nós. Eu vou fazer 2 atos proféticos que a gente vai encerrar para a gente confraternizar com os irmãos. No teu lugar você vai fazer assim com as suas mãos, ó. Faz assim, ó, na frente da barriga, assim, ó. Chamar o pastor Tiago, o pastor Claudinei, pastora Thaís e pastora Hilda. Vem cá, a pastora Maria está desocupada. Vem cá, pastora, também. Os pastores vão passar onde você estiver. E ele vai dizer, ela vai passar e ele vai passar e vai dizer assim, ó: o laço foi cortado. E eles vão desfazer, porque esses são homens de Deus, mulheres de Deus. E a hora que eles cortar o laço, ele vai destravar tudo aquilo que estava travado esse ano, irmão. 2026 é você crer. E a hora que ela fazer assim, você vai tomar posse daquilo que Deus vai fazer na tua vida no ano que vem. Você crê nisso? Você crê em ato profético? Então faz assim com a sua mão agora. Todos, criança, jovem, aonde as pastoras passar, você vai, passou na tua mão, já fica tranquilo. Não fica esperando outro pastor. Quem for em você, ela já vai profetizar. Já fica a mão livre. Amém? Pastor, aonde passar, ele vai dizer assim, ó: o laço foi quebrado. Amém, gente? O laço foi quebrado. Isso. Vai profetizando. O laço foi quebrado. O laço foi quebrado. Foi quebrado, foi quebrado, foi quebrado. Aonde estava travado, o que estava travado, o que estava dando errado, tá bom, irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós profetizamos e liberamos que o laço foi quebrado. Quebrado, quebrado, quebrado. Tem homens de Deus aqui nessa casa, irmão, que está liberando palavras. Oh, meu Deus. Sim, Senhor, sim. Acabou, irmão, acabou. Essas brigas no casamento em copo de água, não. Essas tempestades vai acabar. Amém? Essas crises emocionais, essas... Acabou, irmão. Firmamento. Baixa um pouquinho lá, Pedro. Um pouquinho, pode baixar um pouquinho. Agora a gente vai encerrar todos aqui na frente. Todos. Nós vamos dar um gritão de guerra, todo mundo aqui na frente. Vai lá, Mídia. Grava um vídeo lá abençoado. Vamos dar um gritão de guerra, todo mundo. Puxa só um pouquinho pra... Acho que o celular da pastora para não cair ali, ó. Todo mundo aqui na frente. A gente vai agora fazer aquele barulho santo. Todo mundo aqui na frente. E antes de dar o gritão, eu quero mostrar algo para vocês. Aleluia. Vem todo mundo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Isso. Queridos, todo mundo, vai lá, irmão João. Vai lá. Pode acender a luz para nós lá. Tirar uma foto bem bonita aí para deixar a nossa última ceia do ano. Glória a Deus. Calma, menina. Aí você tira uma selfie, aparecer tudo também. Selfie, Lu. Me obedeça. Eu tiro depois então, vai. Tira tudo nós. Em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza, Você vai ter que ouvir isso também. Mídia faz parte. Tá vendo essas cadeiras vazias aqui, irmão? 2026 é compromisso teu. É seu compromisso. A Bíblia diz que não é pastor que gera ovelha. Ovelha gera ovelha. Então é compromisso nosso colocar alguém nessas cadeiras no que vem. Pastor, e nós? Não sei, vai ficar de pé. Mas é compromisso teu. Pastor, eu não sou pregador. Como é que eu faço para ganhar alguém para Jesus? Você não sabe? Adote alguém. Quem vai saber isso? Adote alguém, mano.
Sabe aquela menininha? Aquela tua amiguinha? Adote ela em oração. Senhor, ela vai para a igreja comigo. Sabe se é aquela tuas amigas? Adote alguém em oração. Ela vai para a igreja comigo. Eu vou com ela lá, mas ela vai ficar comigo também. Você vai adotar alguém em oração. Vai dizer, vai orar. Até ver essa pessoa aqui na igreja. Sabe o que é isso? Você está ganhando alguém para Jesus. Porque o maior ganhador de alma não é aquele que prega e joga 10 na frente. Não, irmão. O maior ganhador de alma é aquele que intercede por alguém. Ora. Até ver aquela pessoa, pastor, tomar uma decisão em Jesus. Quantos vão se tornar um adotador de uma pessoa, de uma alma aí? Amém? Então libere com a tua mão levantada. Levante sua mão e diga assim: eu serei alguém que vai adotar uma alma. E a minha cadeira será dessa alma. Vamos aplaudir a Jesus? Gritão de guerra, grava lá. Gritão de guerra. Evangelho puro. Isso aí. Show. Cristo, Grava. Tá gravando? Filho de Deus. Evangelho puro. Nosso destino. Viva! Aê! Deus abençoe, irmãos. Vamos se organizar para a gente confraternizar. Deus abençoe o pastor Tiago, pastora Thaís. Deus abençoe toda a nossa igreja. Um ano abençoado para todos nós, em nome de Jesus. Aleluia. E as irmãs, eu vou pedir organização.